Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, seleção brasileira. Vamos falar de seleção brasileira convocada para a Copa do Mundo de 2022 e a gente tem muita coisa aqui para falar sobre a lista. Já pedi para você ajudar, contribuindo com aquilo tudo que você já sabe, like, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram para mais gente poder saber o que eu achei da lista. A seleção foi convocada na manhã desta segunda-feira e vamos começar primeiro deixando aqui os convocados, tá? E aí não teve muita surpresa, né? Mas tem, na verdade, uma surpresa na minha visão e um nome de muito debate. Vamos lá, goleiros. De costume, Alisson, Ederson e o Everton. Laterais, Danilo e Daniel Alves para a direita, Alexandre e Alex Telles para a esquerda. Zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Bremer. Bremer ganhou a corrida pela última opção, pela quarta opção de zaga. Meio-campos, no meio-campo, o de sempre, Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Paquetá e aí um nome que já era especulado, eu achava até que nem ia, que era o Everton Ribeiro, e acabou que o Everton Ribeiro foi e acabou com qualquer dúvida, já que o Coutinho se machucou, né? No vídeo de sexta-feira eu botei que eu achava que o Coutinho ia e que o Everton Ribeiro não ia. Quando o Coutinho acaba se machucando no treino da própria sexta, acabou que o Everton Ribeiro tá lá e acho merecido, vou falar sobre isso. Atacantes, Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Antony, Gabriel Jesus, Pedro e Martinelli. Essa sim, a grande surpresa dessa lista. Vamos lá, vamos começar falando algumas coisas. A primeira é a seguinte: eu acho a lista boa, ou melhor, eu acho a lista muito boa. Acho que, se você observar, considerar o trabalho que o Tite fez nesses 4 anos, se você considerar o que o Tite pretende enquanto futebol, se você imaginar toda a sequência lógica de eventos que culminaram com essa convocação, a lista é boa, a lista é muito boa. Dos 26 nomes, você questiona um, né? Que é o Daniel Alves. É isso, nós estamos debatendo uma lista de 26 nomes por causa de um, que é o lateral direito reserva. Então isso é um atestado de que a lista é muito boa. Outro fator que te mostra que a lista é muito boa, que é o seguinte, e eu quero desafiar você a vir no comentário e escrever lá. Diz o nome de um jogador que está fora da lista, que você considera um absurdo não estar na lista. Vai aqui no comentário. Tem? Não tem. Não tem. Você não tem nenhum Falcão que ficou fora da lista de 78. Você não tem um Romário que ficou fora da lista de 2002. Não tem. Você não tem. Você não tem o Renato Gaúcho, que foi cortado lá da lista de 86. Não tem. Desafio você a vir aqui embaixo e dizer que jogador está fora e é um absurdo. Não tem. Não tem. Você pode falar de um nome aqui, outro ali. Há quem fale do, sei lá, do Gabriel Magalhães, zagueiro. Há quem fale o Caio Henrique, lateral esquerdo. Eu mesmo levaria o Caio Henrique. Há quem fale do Gerson, talvez, como volante. Há quem fale do Gabigol, tá fora da lista. Mas nenhum deles é absurdo. Fala assim, cara, é um absurdo esse jogador tá fora. Não tem. Então, é a prova que a lista é boa e é a prova que a lista é muito boa. Então, dito isto, eu não acho justo. Eu acho que nós que trabalhamos com crítica, trabalhamos com análise, que
avaliamos o trabalho de outras pessoas, como nós, que por exemplo somos comentaristas esportivos, fazemos a todo momento, eu não acho justo você taxar uma lista de 26 nomes como ruim, ou como fraca, ou como um absurdo, por causa de um nome. Então, para mim, isso não é justo. Isso, para mim, é desproporcional. Certo? Então, para mim, não existe. Eu queria deixar isso muito claro. A lista é muito boa. Dito isto, vamos tratar do tema Daniel Alves, ok? Daniel Alves, que foi convocado, vai estar com 40 anos na Copa do Mundo. E eu acho a convocação do Daniel Alves um risco. Eu acho a convocação do Daniel Alves mais do que um risco, inexplicável. O Tite tentou explicar lá, foi a primeira pergunta da coletiva, aí ele falou, estou levando pela técnica, pelo físico, pela experiência, pela bagagem. Aí depois a Patrícia Lopes, que hoje trabalha no BeIN, na BeIN Sports, ela fez uma pergunta lá para o Tite, dizendo, eu estou olhando aqui, o nome do Daniel Alves é o nome mais contestado, tem uma enquete rolando no Twitter com 90% quase de reprovação ao nome dele. Aí o Tite até se perdeu, para mim foi mal na resposta, ele disse, faz uma pergunta sua, não usa nada de Twitter, não sei o quê. Até foi, mandou pessimamente mal com a menina depois foi firme, né? Falou, não, a pergunta é minha, sim, eu que quis fazer a pergunta. E só expõe que o Tite não conseguiu explicar a presença do Daniel Alves, por nenhum motivo. Daniel Alves está praticamente, desde que acabou a temporada lá no Barcelona, está praticamente desde o meio do ano sem jogar. No Barcelona mesmo, fez pouquíssimos jogos, ele não estava inscrito na Champions, nem na Champions, nem na Europa League. Ficou jogando alguns jogos do Campeonato Espanhol. Aí depois o contrato dele não foi renovado no Barcelona, ele foi para o Pumas, jogou 12 jogos no Pumas, jogou de volante pelo lado direito, jogou mal, teve uma lesão aqui, outra ali, ficou fora da seleção porque segundo a própria seleção ele estava fisicamente muito abaixo, até voltar para Barcelona e ficar treinando com o Barça B. E aí, nesse treino, segundo a comissão técnica da seleção, ele mostrou níveis físicos excelentes, níveis físicos igual a quando ele estava no São Paulo em 2021, e por isso ele foi convocado. Desculpa. Ele não tem ritmo de jogo, ele não joga desde o meio de setembro. Ele teve problemas de lesões ali, não lesões graves, mas ele estava abaixo fisicamente, dito pelo próprio técnico da seleção, pelo próprio técnico e corpo técnico da seleção. Ele no São Paulo já não vinha, na reta final, não vinha jogando bem. Eu nem digo do fato dele jogar como volante, porque isso, até o papel que ele faz na seleção, então enfim, não é muito diferente do papel de volante, né? Ele não é um lateral que vai no fundo, ele é um lateral mais que apoia por dentro, enfim, aparece para construir. Então assim, é difícil entender a convocação do Daniel Alves. Eu não acho tão difícil que o Tite, que falou tanto e fala tanto na meritocracia, a verdade é essa: o Daniel não merece estar na lista da seleção pelo que ele fez nos últimos 2 anos. Ele não merece. É verdade, ele foi melhor jogador da Copa América em 2019. 2019 são 3 anos atrás, mais de 3 anos, porque a Copa América foi no meio do ano, né? Nós estamos na Copa, vai ser em novembro. Então não consigo entender. É inexplicável a presença do Daniel Alves. É inexplicável. Mas repito, a presença do Daniel Alves não torna a lista uma porcaria, pelos motivos que eu falei ali. Acho que o Tite se expõe muito em trazer o Daniel Alves, a ponto de repente, em algum jogo que ele não puder contar com o Danilo, eu acho bem possível o Tite não botar o Daniel Alves, o Tite botar o Militão improvisado, como ele falou nos amistosos agora contra Gana e Tunísia. Mas enfim, é uma escolha do Tite. Ele está querendo levar o Daniel,
não sei o que tem mais por trás dessa decisão. Quando o Tite deu uma entrevista ao Último Lance, eu fiz uma pergunta para o Tite perguntando: tem um compromisso seu de levar o Daniel Alves, independentemente de como ele esteja? O Tite até não gostou, assim, respondeu num tom um pouquinho acima, dizendo que ele não tinha compromisso com ninguém, o compromisso dele era com a seleção. Mas, sinceramente, eu acho que o Daniel ali é inexplicável. Mas não vai ser isso que vai fazer a lista ser ruim. Não vai ser isso que vai fazer eu dizer que a lista é ruim. A lista é boa, a lista é muito boa, tá? Então já falei que eu tinha para falar do Daniel Alves, não tem muito o que falar. Agora, joga a favor do Daniel Alves alguns pontos também. Não tem nenhuma outra grande opção na lateral direita, né? Eu até falei que levaria o Emerson Royal no vídeo de sexta, mas também nem tem muita segurança. O Everton Royal jogou no começo da temporada, alguns momentos bem lá, mas caiu muito de produção, é verdade. Quem vai levar? Gilberto, do Benfica, reserva do Benfica hoje. Vai levar o Rodinei? Desculpa, não tenho nenhuma segurança de botar o Rodinei num jogo desse, num jogo de Copa do Mundo. Marcos Rocha, talvez pela questão de apoiar por dentro, mas sem ser chamado, não tinha, né? Tanto é que eu vou deixar essa enquete que eu coloquei aqui. Eu fiz essa enquete lá na minha página no Twitter e eu perguntei: o que você faria na vaga do Daniel Alves, que é a grande polêmica? Levaria o Daniel mesmo? Levaria o Emerson Royal? Levaria outro lateral, né? O Marcos Rocha, Gilberto, Rodinei, Wanderson, aquele garoto que era do Grêmio? Ou levaria outro zagueiro para você de fato botar o Militão como lateral? E curiosamente, para minha surpresa, ganhou a enquete no Twitter com quase 5.000 votos. Ganhou o Emerson Royal, que nem eu mesmo não sei se eu levaria. Enfim, eu disse que levaria no vídeo, mas já perdi toda, nem sei. Então, enfim, então mostra aí que essa questão de lateral é um problema, né? Se você observar, acabou acontecendo algo que eu falei aqui no vídeo sobre o Militão, na época da convocação. Acho que o Tite foi muito esperto, né? O Tite não levou o Daniel Alves na última convocação, além da questão aí física que o corpo técnico da seleção disse. Não levou para ficar 2 meses sem essa encheção de saco. Porque se ele leva o Daniel Alves lá, todo o debate que está tendo agora já teria nos últimos 2 meses. E esse debate ficou um pouco escondido, porque muita gente imaginava que o Daniel não iria. E eu falei algumas vezes: o Daniel Alves só não vai se estiver machucado. Se ele estiver apto, ele vai para a Copa. Falei aqui algumas vezes, falei na TNT, enfim. O Tite jogou aí. Outras coisas que eu queria falar. Everton Ribeiro acabou estando na lista, e que eu acho que foi merecido pela reta final dele nesses últimos 4, 5 meses. Ele voltou para a seleção e jogou bem quando foi chamado, quando precisou jogar. Jogou bem, participou bem, fazendo o papel que o Tite quer, do tal do cara que controla, que rege ali o meio-campo, valoriza a posse, faz a bola gerar. Jogou muito bem no Flamengo, muito bem. O Everton Ribeiro foi o melhor jogador da final da Libertadores, apesar de não ter levado o prêmio. Então, jogou muito bem e eu acho que justificou a convocação. Eu ainda acho que se fosse o Coutinho tivesse bem, eu acho que o Coutinho iria no lugar dele. O Galvão Bueno, que é nossa referência aí, gigante, trouxe a informação de que o Coutinho estava convocado e foi cortado pela lesão muscular lá. Mas enfim, acho que o Everton Ribeiro é justo. Aí você vai dizer: pô, mas o Scarpa não teve chance, o Veiga não teve chance, e não sei quem, o Gerson não teve chance de novo. Ali é pegar quem aproveitou a oportunidade, né? E o Everton Ribeiro tinha jogado bem lá atrás, na época das eliminatórias, voltou agora jogando. Tite gosta, Tite já conhecia, acabou levando. Acho correto. Alex Telles. Eu acho que seria uma briga muito boa, Arana e Alex Telles, né? Eu, Vitor Sérgio, não levaria o Alexandre, levaria o Caio Henrique. Mas você precisava testar o Caio Henrique. O
Caio Henrique não foi chamado nenhuma vez pelo Tite. Acho que talvez um erro aí. Já que era Alexandro com uma vaga e a outra vaga estava aberta, a lesão do Arana meio que acabou, né? Apesar do Alex Telles não ter ido bem no United, né? Não foi bem, assim, um outro jogo de algum destaque, mas no geral, sem conseguir se firmar. E no Sevilha, reserva quando entra, não vai bem, ele precisa crescer, mas se precisar dele, ele vai ter que crescer com a camisa da seleção. Mas, entre ele e o Arana, eu acho que ia ter uma briga boa, acho que o Arana até iria, mas se machucou, perdeu. E aí, o último nome que a gente tem para falar é uma grande novidade, é uma grande notícia. Até porque fiz vídeo aqui no canal falando que não fazia nenhum sentido o Brasil e a Copa do Mundo sem o Gabriel Martinelli do Arsenal, que é um dos melhores jogadores do campeonato inglês, é um dos jogadores que mais gera jogada, gera mais passe para finalização no campeonato inglês, jogando muito bem do líder do campeonato e que ficou fora da última convocação. Eu achava que ele não estava no mesmo ritmo de jogadores como tipo o Gabriel Jesus, que ficou fora, mas que já estava com a vaga garantida. Eu achava que não era. E o Gabriel Martinelli foi. É um golaço do Tite. É um golaço. Porque se o Martinelli ficasse fora, fazendo o que ele está fazendo na Premier League, eu acho que ia ser um nome ali bastante questionado. Ou pelo menos deveria ser. E aí ele está na lista. Um golaço do Tite, muito, muito merecido. Jogando muito o Martinelli. E aí precisa entender o que aconteceu. Se o Martinelli já ia... E aí ia Coutinho e Martinelli, talvez o Everton Ribeiro ficasse fora. Se iam Coutinho e Everton Ribeiro e o Martinelli entrou na vaga do Coutinho, ou se na reta final o Tite se convenceu do Rodrigo jogando como reserva do Neymar, por exemplo, e trouxe mais um ponta. E aí o ponta seria o Martinelli, porque do lado direito ele tem Rafinha e Antony, do lado esquerdo ele, na cabeça dele, Vinícius e Rodrigo. Se ele traz o Rodrigo para ser reserva do Neymar, para jogar por dentro, o Rodrigo tem jogado por dentro alguns jogos no Real Madrid, aí talvez acho que ele, na cabeça dele, pode ter aberto espaço para ir buscar o Martinelli. Mas enfim, foi uma ótima notícia na reta final. Acho que o único que a gente pode botar como surpresa, porque eu achava que o Martinelli não ia mais. E a ida do Martinelli é a ausência do Firmino, né? Porque acho que o Firmino, apesar, não jogou, né, nos amistosos, então isso chama muita atenção. Ao mesmo tempo, o Firmino jogando na posição ali, que hoje, na função que o Neymar tem feito, ele está jogando muito bem no Liverpool de novo. Então eu imaginei que isso talvez pudesse convencer o Tite, não convenceu. Então foi o Martinelli, acho que o reserva do Neymar passa a ser o Rodrigo. É isso. Não vou mais ficar falando dos outros, né? Não vou falar de quem já estava aí, né? Os 3 goleiros, não tem o que falar. Os 3 laterais, não tem o que falar. Os 3 zagueiros, além do Bremer, que treinou muito bem quando foi chamado e jogou muito bem, impressionou muito a seleção, ganhou essa corrida. Eu acho que a vaga era do Lucas Veríssimo, mas não fazia sentido arriscar com o jogador que voltou de lesão. Então não tem o que falar. Meias, não tem o que falar. Casemiro e Fabinho, Bruno Guimarães e Fred. Eu acho que o Bruno Guimarães tem chance de roubar a vaga do Fred, está jogando muito, mas não tem o que falar. E o outro Paquetá, Everton Ribeiro citei aqui. E a galera do ataque, é isso. Neymar, não tem o que falar. Richarlison e Jesus, os 2 9. Os pontas, é isso. Vinícius, Rafinha, Antony e Rodrigo se afirmaram. E aí você tem o Pedro para fazer um trabalho específico lá de pivô em alguns contextos de jogo. Então, assim, não tem muito o que falar. O que eu tinha para falar da convocação é isso. Daniel Alves, inexplicável. Everton Ribeiro ganhou aí, e o Tite reconheceu a era Dorival do Everton Ribeiro, que é excelente no Flamengo, e jogou bem na seleção. Alex Telles ficou com a vaga que ele disputaria com a Arana. E a última boa notícia do Martinelli. É isso. A lista é boa, a lista é muito boa, mas tem esse ponto aí de pouca explicação da vaga do Daniel Alves. Enfim,
Talvez o Tite poderia, não sei se eu estou viajando, se o Tite nunca falaria isso, porque também ele, enfim, mas acho que é muito mais uma convocação de ambiente do que de fato contar com o Daniel em momentos centrais da Copa do Mundo. É a minha impressão, não sei se eu estou viajando, mas enfim, é isso. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. Ah, eu fiz outra enquete também no meu Twitter. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. A explicação de Tite para convocar Daniel Alves te convenceu? Sim, 13%, arredondando. Não, 87%, tem quase 3 mil votos no Twitter. Acho que a mensagem está muito clara aí. Mas não é isso que vai me... Mas não é o Daniel tá dentro do que vai me dizer que a convocação é ruim ou péssima. Muito pelo contrário, a convocação é boa, muito boa. E agora é esperar a bola rolar no Catar. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto que você já sabe, like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copiar o link, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.